Dizem que a solidão não se mede pelas horas vazias, mas pelaquilo que o silêncio faz no peito, um peso que resigna memórias a lugares onde antes havia festa. Era a véspera de Natal de 1888 no Vale do Paraíba, e a casa grande da fazenda Santa Cruz parecia feita de silêncio. A planta da casa, que outrora acolhera risos e velórios de luar, agora guardava ecos como quem guarda objetos quebrados em caixas, com cuidado e sem pressa, como se o mundo pudesse, por descuido, acordá-los de novo. A noite avançava pesada. A chuva, fina ao princípio, engrossara e vinha do norte com um sopro que remexia as folhas das palmeiras e trazia o cheiro úmido da terra revolvida. Do lado de fora, no arredor dos canaviais, a luz dos lampiões tremia atrás de cortinas de chuva. No interior, a biblioteca da Casa Grande permanecia acesa por um candeeiro de azeite, cujo brilho amarelado projetava sombras longas sobre estantes de mogno e volumes de encadernação gasta. A madeira exalava um cheiro de passado. Móveis encerados, couro de poltronas, o orvalho que se colara nas janelas e secara em mapas de mancha. Rodrigo Tavares estava sozinho na biblioteca, sozinho como se fosse possível, quando dentro dele havia ainda tantas vozes. 4 anos haviam passado desde o enterro de Clara e de Miguel, e os dias desde então se sucediam num compasso calculado, pequenas rotinas que fechavam o mundo lá fora. Havia os livros, por amor à leitura que outrora dividiram. Havia uma garrafa de cachaça que Rodrigo visitava mais do que convinha, e um velho diário de capa de couro, onde às vezes batia o punho, como se isso pudesse conjurar, papel por papel, a aparência de um filho. Em cima de uma mesa, perto de um castiçal, repousava uma fotografia de Clara, preso por uma fita amarelada, e ao lado, com pó fino, um brinquedo de madeira que fora de Miguel. Nhã Rosa movia-se pela casa com a mesma destreza com que tratava o serviço há décadas. Seu passo era firme, e as mãos, calejadas, sabiam exatamente onde pôr a chaleira, como coar o café, quando adicionar lenha ao fogão. Jacinto, o capataz, chegara da senzala para administrar a labuta do engenho. Fora bolsa de conselhos e braço de aço para Rodrigo, sem nunca exigir mais do que lhe cabe ao homem simples: lealdade. Ambos tinham respeitado a clausura do coronel com um pudor que às vezes beirava a reverência. Faziam o trabalho e se retiravam antes que o silêncio interior do dono da casa se partisse como vidro. Rodrigo aceitava os cuidados alheios como quem aceita o que resta de uma fazenda. Necessário, mas sem excesso de intimidade. Ele comia nas horas certas, cavava documentos e receitas de plantações, tratava de contas com mãos precisas e guardava o resto para bebidas noturnas e memórias. Às vezes, ao fechar os olhos, via Clara na varanda, arreganhando algo entre a crítica e o riso, chamando Miguel para correr entre as mangueiras. Em noites assim, de chuva e vento, de perguntas que não se apagam, as lembranças apareciam com uma nitidez que cortava mais do que a própria lamparina. Foi então, quando a noite já se dissolvia em trovões que corriam longe, que alguém bateu ao portão com uma pressa que não se permitia. As batidas vieram primeiro como um rumor distante, depois se tornaram pontapés, desembestados e desesperados, alguém que implorava por abrigo. Nhã Rosa ergueu o rosto. Jacinto foi até a janela e olhou para a estrada. Um cavalo, ou mais de um, fungou na chuva. Passos molhados deixaram marcas que se apagavam com a água. Rodrigo, que sempre custara a atender qualquer chamada que reabrecesse feridas, sentiu algo diferente. Talvez fosse apenas um instinto que ainda o ligava aos outros, mas abriu a porta da biblioteca, a cortina dos ombros e caminhou para a varanda. No portão, sob o lume trêmulo do lampião que só dispunha o brilho de sua própria miséria para segurar a noite, estava uma mulher. Não era uma das lavadeiras que vinham para o engenho de tempos em tempos, nem uma viajante abastada. Era uma mulher de mãos calejadas, com as roupas embebidas pela chuva e 3 crianças agarradas às saias. O mais velho, um menino alto para os seus 10 anos, olhava firmemente adiante, sem permitir que o pavor o dominasse. A menina,
com cabelos embolados e olhos muito vivos, observava as janelas como se fossem janelas de um teatro. O caçula, embrulhado num cobertor ralo, chorava baixinho, exalando um cheiro de suor e barro que se misturava ao da chuva. "Por misericórdia!" ela disse, sem pedir licença ao protocolo do lugar, e havia na voz aquela mistura das mulheres que carregam dignidade e desespero ao mesmo tempo. Rodrigo viu então o rosto dela, marcado pelo sol e pelo trabalho, e algo nele apertou. O nome que ela pronunciou era Helena Mendes. "Somos lavadeiras da roça", explicou, firme, percebendo que o escárnio poderia vir antes do abrigo. "Perdemos o rumo e o abrigo. Rogo, Senhor, que nos deixe entrar por esta noite. Temos fome e as crianças estão molhadas." Nha Rosa teria dito sim de pronto, sem esperar ordem. Dela emanava uma hospitalidade que no sertão se entendia como mandamento ingrato, abrir portas a quem bate. Jacinto, por sua vez, apresentou o olhar prático que a vida lhe ensinara: cobertor, palha, albergue pelo menos para uma noite. Rodrigo hesitou. A mente dele, especialista em erguer muros, materiais e sentimentais, se rebelou. Era Natal. O coração da casa devia permanecer em contemplação, mas por trás da hesitação havia algo mais antigo, outra lei que não se aprende em contas de fazenda, uma sensação de que aqueles batidos poderiam ser um apelo que não se acompanha de resposta indiferente. Respirou fundo. "Entrem", disse, a palavra saindo curta, quase forçada, e foi como soltar um grande suspiro contido. Entraram, tremendo, e a chuva os seguiu até a cozinha, onde o calor vinha do fogão e o cheiro de comida borbulhante tomava o ambiente. Dona Benedita já puxava uma panela que guardava feijão e carne seca, e ao ver a cena, estendeu panos, cobertores limpos, mão de mulher que enxuga rostos e rearruma sustento. Helena provou um pedaço de pão e quase chorou de alívio pela simples densidade daquela comida. As crianças encharcadas foram limpas por Nha Rosa com disponibilidade quase maternal, que também curava feridas que não se veem. O contraste entre a opulência silenciosa da casa grande e a pele nua destes pobres vivos era brutal. As cortinas de veludo das janelas lambiam a chuva com seriedade de quem não quer se sujar. A roupa de Helena, por outro lado, carregava história de trabalho, manchas de sabão, remendos, memórias de outros natais que talvez não tenham acabado bem. Ela não pediu caridade, apenas abrigo, e quando falava, a verdade vinha reta. "Tínhamos uma roça pequena, não é de longe, senhor. Perdemos o acordo com o compadre Mendonça. Ele disse que os papéis não eram claros. Fizeram-nos sair e não havia para onde. Pensei no caminho da estrada." As palavras trouxeram uma sombra no rosto de Rodrigo. Mendonça, o sobrenome fez eco no pátio. Era conhecido como homem duro, dono de terras e de outras ambições que se alimentavam da gente. Mas aquilo ficaria para as tardes da fazenda, não naquela primeira noite. No primeiro momento que se seguiu, as crianças correram pelos corredores, tocavam móveis com curiosidade intrépida, encontravam um sino que fazia tintilar como quem tocava a entrada de uma festa. Ana, a menina, aproximou-se de uma estante e viu os livros grandes com letras douradas. Sentou-se no chão e arrancou um sorriso quase infantil, como se a descoberta fosse um tesouro. Pedro, por sua vez, se encantou pelo cheiro de animais, um odor de feno e cavalo que vinha dos estábulos, e já perguntava a Jacinto se podia ver o cavalo do senhor, se podia aprender a montar. João, o menor, ficou junto de Nha Rosa, que lhe fez um colo e lhe contou histórias de quando os fogões eram maiores e as noites mais frágeis. Rodrigo observava tudo como se observasse uma interferência no curso de seu luto. Naquela noite, sentiu pela primeira vez em anos uma cortina do peito mover-se. As crianças comiam, Helena ajeitava-se entre panelas e varandas, e a casa devolvia num gesto que não era só de hospitalidade, uma espécie de expectativa que Rodrigo havia esquecido ter. Ele foi até o alpendre e viu o canavial, a linha escura da mata, os lampiões a vacilar,
Sentindo a chuva bater na face, sentiu também que algo em sua vigília começara a ceder. Houve quem, naquela casa, virasse um olhar para o outro, como quem busca autorização. Nhá Rosa e Jacinto trocaram uma palavra rápida e velada. E Rita, perdoe o nome. Não havia Rita. Era Dona Benedita que trouxe um prato com mais caldo e sorriu como se dissesse que a noite era apenas um pedaço da vida. O abrigo foi dado e as portas se fecharam, por ora, contra o vento. Foi ali, naquela primeira noite, que se instaurou um novo ritmo. O sono de Rodrigo foi curto e pontilhado por sonhos em que Clara chamava o menino e o céu estava de uma tonalidade de bater de asas. Acordou antes do amanhecer e caminhou pela casa. Os sapatos de Miguel ainda estavam guardados num móvel antigo. Rodrigo deixou as mãos pousadas sobre eles, como quem reza sem palavras. Depois, caminhou até a cozinha, encontrou as crianças já comendo pão fresco e Helena lavando louças com uma compostura que era ao mesmo tempo trabalho e oração. Os dias que se seguiram e que, aos olhos de quem já vivera 4 invernos, podiam ser percebidos como semanas, se não meses, foram de arranjo. Helena, com a firmeza de quem não aceita esmola, ofereceu a ajuda dela. Era lavadeira, sabia lavar roupas e cuidar de enxovais, e Dona Benedita não recuou da parceria que se firmava entre panelas. A presença de Helena trouxe uma ordem prática que se conjugava com o mundo da casa. Pôs-se a consertar o que precisava ser consertado, a costurar, a lavar os mantos que Nhá Rosa não mais parecia disposta a aguentar sozinha. Não era caridade o que movia a mulher, era trabalho e o desejo de proporcionar sustento para os seus. Pedro acompanhou Jacinto aos estábulos e lá aprendeu a segurar a rédea, a falar com os cavalos num sopro. O mais velho era perceptivo, tinha o corpo já acostumado a carregar sacos e seu rosto demonstrava uma tímida responsabilidade. O menino ficava horas observando Jacinto ajeitar arreios ou limar ferraduras, atento a cada instrução, como quem aprende um ofício que poderá um dia salvá-lo. Ana, por sua vez, encontrou nos livros o que lhe faltara em outrora, não porque lhe faltara inteligência, mas porque a vida lhe roubara a oportunidade. Rodrigo, num gesto que surpreendeu a todos, permitiu que ela se sentasse no auxílio de sua biblioteca. Lia-lhe passagens em voz baixa, escolhendo histórias que falassem de luas, de viagens e de outras cidades longe dali. A menina ouvia e sorria com dentes ainda por brotar, fazendo perguntas que tinham a pureza das crianças. Por que os homens brigam tanto? Por que não cantam mais? João, o menor, foi alvo do carinho de Nhá Rosa. Ela o embalava nos intervalos do serviço e lhe contava antigas lendas de alma, de rezas pequenas e conselhos. Menino, dizia, enquanto lhe ajeitava o casaco, o mundo tem muitas mãos, importa é saber a quem você confia as suas. João, que até pouco antes talvez tivesse pensado que o mundo só lhe oferecia dor, abriu-se a um alívio que vinha em bocados, um pão quente, um colo, a canção do capataz que batia caminhos no terreiro. Rodrigo, que observava a cena com um interesse que mais parecia exame, viu nesses gestos pequenas revoluções. As coisas voltavam a se mexer, não por mágica, mas por um cotidiano que se impunha, a lavar, a cozinhar, a ensinar, o cavalo que se polia. A casa grande, que até então abrigava lembranças embaladas em tecido fino, começou a respirar com outros ritmos. Havia um barulho agora de passos de criança no corredor leste. De vez em quando, risadinhas que se desprendiam da sala de costura, conversas baixas entre mulheres. Entre silêncio e movimento, Rodrigo foi mudando em detalhes. Antes abria as janelas para que o vento entrasse e o silêncio permanecesse intacto. Agora ficava parado a ouvir o barulho das panelas e considerava com uma atenção nova o calor que aquecia a cozinha. Durante as refeições, a cadeira junto à mesa que permanecera vazia desde o último Natal figurava como sonho inatingível. Porém, aos poucos, a cadeira foi ocupada, não por Clara, claro, mas por Helena, em um gesto que era mais prático que simbólico.
O que parecia ofensa ao luto, preencher lugares vazios, revelou-se todo um processo que nem Rodrigo sabia como nomear. Não que a transformação tivesse sido imediata. Houve noites em que Rodrigo voltou à garrafa. Houve manhãs em que sua voz rompida soava mais dura que costume. Em contrapartida, houve outros instantes em que flagrou o menino Pedro aprendendo a escovar um cavalo com uma frescura que lhe lembrava Miguel, não pelo rosto, mas pela maneira como se perdia em ternura. Sentou-se, achou que suas mãos, que antes só sabiam apontar ordens, precisavam agora de trabalho. Guardou um brinquedo, o velho carro de madeira de Miguel, num canto onde Ana pudesse encontrá-lo. Observou as crianças se aproximarem e, vez ou outra, ceder a um gesto de afeição que surgia, tímido, na ponta dos dedos. O cuidado de Helena com os filhos, sua firmeza em manter a família unida, abriu em Rodrigo um leque de sensações que ele julgara adormecido para sempre. Medo, responsabilidade, culpa por não ter sido capaz de salvar a própria família e também um calor que vinha de aceitar a presença da vida em sua casa. Ela, que claramente reconhecia a condição social do homem que a acolhera, nunca se colocou como mendiga. Sua dignidade fazia com que ela aceitasse abrigo e devolvesse serviço. Não vim pedir bondade, senhor, disse-lhe uma vez com olhos secos. Vim pedir que deixem a gente ficar, e eu trabalho por isto. Não quero favores, quero possibilidade. A fala a fez parecer mais alta do que o próprio tamanho. Enquanto isso, nos arredores do vale, falaram-se nomes de terras e de títulos. O compadre Mendonça, sempre ouvira-se falar dele como homem de dureza, tinha interesses que se estendiam como raízes entre roças e currais. Helena, ao comentar com Nhá Rosa sobre os motivos que os trouxeram até a estrada, falou de disputas, de promessas não cumpridas, de homens que se valiam de canetas e papéis rasgados para afastar famílias. Seu relato não era roteirizado, vinha limpo, com pausas, mostrando que a luta fora mais de palavras e de violência velada do que de batalhas escancaradas. Ele dizia que não havia registro, disse enquanto secava os pratos, e que o valor que eu pedi era menor do que lhe cabia. Quando não houve dinheiro, mandou alguém que nos avisasse: sai da terra ou pagas. Pagamos, senhor, com tudo o que tínhamos, mas não bastou. A lembrança de Mendonça deixou uma sombra nova no rosto de Rodrigo. Conhecia bem esse tipo de homem, dono de vista curta, de caneta longa, que se alimentava do desalento alheio para ampliar suas posses. Sentiu com uma espécie de incômodo que sua própria fazenda podia ser vetor de reparo. Não que a conversa tivesse se estendido a qualquer plano concreto. Era cedo, mas a presença de Helena ali, ligada a uma injustiça que lhe fora contada de modo simples e direto, acendeu uma fagulha na consciência de Rodrigo. Ainda assim, aquela primeira fase de acolhimento foi sobretudo de intimidade e de pequenos gestos. O elogio tímido a uma sopa bem temperada, o convite para que as crianças dormissem no quarto de hóspedes, a permissão para que Pedro frequentasse os estábulos. E naquele compasso de mãos dadas e panelas, a casa começou a tomar outro sentido. Deixou de ser mausoléu de lembranças para ser um terreno de recomeço. Mas o mundo lá fora não demoraria a lembrar que abrigo e compaixão às vezes encontram resistência. Numa manhã clara, quando a bruma ainda se erguia das pastagens e os pássaros cortavam o céu, apareceu na estrada um mensageiro a cavalo. Não era figura comum de visitas sociais. Trajava uma capa escura e seus olhos eram rápidos, calculistas. Trouxe consigo um bilhete amassado e as palavras de um homem que não gostava de ser contrariado. Rodrigo recebeu-o no alpendre com um andar eterno de quem tinha propriedade de tudo e não queria mais surpresas. O afago do vento trouxe o cheiro do campo, terra molhada, cana cortada, e a mensagem do cavaleiro foi curta. Vinha de Mendonça, com uma advertência velada e um pedido que mais parecia ordem. O elemento de ameaça não foi explícito, mas estava lá, no modo como se dizia que a presença de pessoas sem título poderia perturbar a paz de uma região onde alguns acreditavam ter mais direitos que outros. Rodrigo leu, guardou a folha no bolso do casaco e devolveu ao mensageiro uma palavra seca. Diz que esta é minha casa?
pois assim será. Ainda que a resposta fosse feita de intransigência, foi também um reconhecimento tácito de que aquela presença, de Helena e dos 3 filhos, não era mero abrigo temporário. Assumir esse gesto significava para Rodrigo romper uma ordem anterior de isolamento. Havia, por trás do gesto, uma consciência de que a vida na fazenda Santa Cruz agora se entrelaçava com as vidas de mulheres e de crianças que não eram suas por sangue, mas passariam a sê-lo por escolha. No entanto, havia ainda uma noite antes de qualquer decisão maior, e como nas melhores histórias, aquela noite trouxe com ela pequenas provas de que a mudança vinha lenta, em passos que se mediam em cafés partilhados e em risadas baixas. Na capela da vila, ouviu-se o sino que convocava os poucos fiéis a uma missa tímida. Padre Anselmo passou pela casa com um olhar que ora abençoava, ora inquietava, e disse, num sussurro quase para si mesmo, que a vida tinha seus modos de curar feridas. Rodrigo, que há tempos não se sentia apto a escutar sermões, deu resposta concisa. A casa faz o que precisa ser feito, padre. E foi assim que o Natal chegou a Santa Cruz. Não com a glória de festas passadas, mas com a verdade de rostos que se alinhavam à mesa. Crianças com olhos vivos, mulheres que trabalharam e que agora eram convidadas àquela ceia feita de generosidade e necessidade. Ainda havia lembranças que pesavam e lugares vazios no sofá, e a memória de Miguel que espiava por cada canto. Mas também havia um calor humano que fazia a madeira crepitar com menos amargor. Quando as luzes do candeeiro tremilharam e a chuva fora substituída por um céu limpo de estrelas, Rodrigo caminhou até a varanda. Olhou para o portão, para a estrada que leva a outras vidas e sentiu um nó de ansiedade e de expectativa. Tinha dado abrigo, sim, e permitido que uma família ocupasse um pedaço de seu mundo. Haveria certamente de pagar esse gesto de alguma forma. Foi aí que, no silêncio que antecede qualquer nova ordem, uma pergunta se fez, suave e cortante, como se surgisse da própria terra. E se acolher significasse também arcar com a responsabilidade de reparar coisas que se haviam avariado antes? E se assim fosse, que tipo de homem seria Rodrigo para manter só o abrigo e negar a justiça? Quem batia ao portão naquela noite mudara algo na vida de todos. A chuva lavara o caminho, mas não lavara as implicações. Haveria, cedo ou tarde, que enfrentar não só o passado pessoal, mas o entrelace de injustiças que moviam homens como Mendonça. Ainda assim, naquele primeiro amanhecer após o Natal, a casa respirava diferente, e havia um fio tênue de esperança, como quem descobre a brotação de um galho antigo no tronco seco. Se naquela quinta-feira de manhã alguém tivesse perguntado a Rodrigo qual seria seu próximo passo, ele teria dito que estava sem palavras. Mas as ações, não as palavras, começavam a falar por ele. Pediu a Jacinto que organizasse a rotina para as crianças. Deixou que Helena continuasse a ajudar na cozinha. Autorizou Pedro a passar horas nos estábulos, aprendendo o ofício que poderia torná-lo homem. E quando Helena agradeceu com um sorriso que misturava humildade e firmeza, Rodrigo sentiu algo, talvez culpa, talvez alívio, talvez uma nova necessidade de pertencer, que antes estava latente e agora se revelava como um estado de espírito em construção. Mas a estrada que leva à hospitalidade e à reparação é longa, e o mundo não se internece somente com boas intenções. Haveria homens que não se conformavam com a mudança dos fatos, e Mendonça, ao que tudo indicava, não era homem de conformidades. A ameaça sussurrada por seu mensageiro pairava como névoa sobre a propriedade. Era somente um aviso, mas advertências como essa têm o poder de acender medos antigos. Na sala onde os 3 filhos riam, o candeeiro projetava sombras que dançavam nas paredes. Fora uma véspera diferente. A vida se insinuava nos lares e nas rotinas. E no íntimo do homem que guardava tantas perdas, a presença dos vivos começava a fazer um serviço que nem ele sequer imaginara: bordar um novo tecido para sua aposentada alma. Entretanto, às vezes, bordar implica cortar fios velhos, e cortar fios velhos exige, muitas vezes, enfrentar quem se beneficiava daquelas tramas.
Quando mais tarde, na calada do dia, Jacinto voltou de uma ronda e trouxe notícias de camponeses que cochichavam mencionando o nome de Mendonça, Minha Rosa apertou a mão de Rodrigo e disse em tom de quem compreende: Esse compadre não gosta de ver as coisas mudarem, senhor. Ele teme perder o que lhe parece ser seu. Rodrigo manteve o olhar distante, mas a decisão de agir, que até ali lhe passara pela mente como fumaça, começou a solidificar. Não seria possível, pensou, permitir que a presença de uma mulher e de seus filhos ali fosse apenas um acidente de noite de tempestade. Se proteger seres humanos implicava enfrentar homens, ele já não poderia mais fugir. Mas aquela resolução nascente e frágil não se fez manifestação feita. Ainda era madrugada de pensamentos e de pequenas medidas. Havia, antes de tudo, que acompanhar o cotidiano e permitir que as feridas se entreabrissem para que a cura pudesse começar. E assim a fazenda, por ora, seguiu seu novo compasso. Um Natal diferente, um abrigo aceito e uma promessa não dita de que a vida ali voltaria a pulsar, mais lenta, por certo, porém com o pulso firme de quem decide viver, de novo, junto. Ao cair da tarde, Helena estava no terreiro mexendo roupas que secavam em cordas improvisadas. Ana corria atrás de um gato velho que se escondia entre as varandas. Pedro alinhava rédeas. João berranchou ao ver um passarinho novo. Rodrigo, de pé na soleira, observava tudo e sentiu pela primeira vez em muito tempo que o Natal lhe trazia algo além da memória, uma espécie de compromisso. Diante do lume que queimava e das janelas iluminadas, fez-se a promessa não dita de que aquele abrigo não seria apenas temporário. Porém, por trás da promessa, havia a certeza de que a aceitação traria consequências. E assim, quando o céu já se cobria de estrelas e uma brisa morna varria os canaviais, chegou ao terreiro um conhecido cavaleiro, fora do tempo e do costume, trazendo a notícia que ninguém queria. Menções de que a disputa começara a reabrir, de que Mendonça reclamava propriedade e de que, se fosse preciso, usaria de medidas para ver suas vontades atendidas. As palavras do cavaleiro foram claras e não deixaram espaço para dúvidas. Rodrigo ouviu tudo em silêncio, a face imóvel, e a casa pareceu prender o fôlego. Naquele instante, a bondade de receber uma mulher e seus filhos transformou-se, na cabeça do homem que governava a fazenda, em algo mais amplo, uma questão de princípio. Havia agora um caminho a escolher: permanecer inerte e permitir que a família voltasse à estrada, ou responder com ações que poderiam colocar a si mesmo em confronto com uma máquina de poder. Rodou a ampulheta em silêncio, e para quem olhasse o coronel naquele momento, veria um homem cuja tristeza perdera a forma para dar lugar a outra coisa, a possibilidade de reparação, ainda que medrosa. O que se revelaria nos dias que seguiram mudaria a vida da Casa Grande para sempre. Mas naquela noite, apenas o vento sabia dizer o que aconteceria. O portão, que servira de limiar para uma nova história, fechou-se com a chuva antiga no piso, e a luz do lampião dançou uma vez mais, como se avisasse que algo maior estava por vir. Se gosta de contos de época e histórias onde a terra opera mais do que o destino, inscreva-se e conte nos comentários de onde nos acompanha. Há votos de boas-vindas que aquecem tanto quanto a lenha no fogão. Na manhã que se seguiu à chuva, a fazenda Santa Cruz acordou com uma claridade lenta, como se o dia não tivesse pressa de vencer o esquecimento. A cozinha exalava café forte e o terreiro cheirava a palha ainda úmida. Rodrigo caminhou pelo pátio antes que o sol aquecesse de vez. Observou as pegadas das crianças na terra, a marca das pequenas mãos que tinham tocado a madeira dos cavaletes e a alavanca do moinho. Sinais de uma presença que começava a reclamar lugar. Não era só a afeição que o movia. Era também a sensação de que acolher implicava vigiar e, talvez, reparar. Nos dias seguintes, a vida trouxe um compasso novo, mas não sem ruídos. Chegaram os sussurros da vila, entradas discretas de vizinhos que consultavam o alpendre com olhos meio curiosos, meio cautelosos. Rodrigo percebeu que Mendonça não se calaria com murmúrios.
O homem de roupas austeras e sorriso calculista, senhor de várias glebas vizinhas, movia-se entre as serras e as rodas do mercado como quem quer que todos vejam e ninguém toque em seus papéis. Era o tipo de homem que fazia pequenas violências com tinta e testemunhos comprados, porque a lei das letras, às vezes, era mais flexível que a justiça. Não demorou até que o primeiro embate tomasse forma. Numa tarde em que a brisa do sul trazia o cheiro de cana cortada, um coche parou em frente à casa grande. 2 homens desceram, um mensageiro formal carregando o papel selado e o outro um capataz robusto com o olhar de quem faz força com ordens alheias. O mensageiro falou com a mesma frieza com que trazia o papel. Havia reclamação acerca da presença de pessoas sem título naquelas terras. Havia também menção a supostas dívidas e a necessidade de que se esclarecessem as posses. O tom era um aviso. Havia mãos que queriam arrancar raízes. Rodrigo recebeu a notícia no escritório, onde livros e mapas estavam espalhados. Minha Rosa puxou uma cadeira e transbordou a xícara de café, que o homem nem reparou, porque sua mente corria em equações de proteção. Não se faça de homem generoso, coronel, disse ela, em tom que trazia sobriedade e determinação. Generosidade alimenta ladinos. Há que haver ordem. Jacinto, por sua vez, apoiou-se no batente, com os olhos prontos para a luta prática. Se esse compadre manda homens, convém que a gente saiba quem é cada um. Andei na estrada. Não gostaram de ver que a senhora Helena ficou dentro da casa. A presença de Mendonça logo se desenrolou em algo maior que uma simples advertência. Começaram a aparecer contos de notificações ilegíveis, de contratos supostamente assinados no calor de noites embriagadas, de comprovantes de pagamento que não existiam. Helena, sentada ao balcão da cozinha com as mãos ainda atarefadas, explicou com a firmeza de quem não queria que a compaixão se transformasse em espetáculo. Contara o que ocorreu. Tinha guardado uma carta, poucas linhas, que atestavam um acordo antigo entre seu pai e um antigo proprietário. Havia, no entanto, lacunas, papéis rasgados numa noite em que não se podia provar que mãos alheias os tinham partido. Ele não nos amedrontava com punhos, disse Helena uma tarde, mas com papéis. Dizia que a memória dos homens se dobra diante de uma assinatura e que se não houvesse tinta, a terra se tornava de quem a reivindicava. Sua voz não pedia consolo, pedia reparação. Para quem escutasse, havia ali a resistência humilde de quem conhecera desde menina a dureza do trabalho e a anulação que documentos mal lavrados podem causar. Rodrigo soube, então, que acolher significaria algo mais perigoso que abrandar um coração. Significaria enfrentar um império de interesses. E não era a primeira vez que se via diante de tais desafios, não pela experiência de luta, mas por aquele instinto menos nobre que regula os homens com posses, preservar o que se tem. O que distinguiu Rodrigo nesta fase foi a transformação lenta que já havia se insinuado, o sentimento de que a vida que repousara em sua casa não poderia ser devolvida à estrada. Pesadas decisões arrancaram-se na quietude de suas noites. Não lhe era suficiente a ira contida, precisava de provas. E provas, naqueles tempos, se colhiam com conversas, testemunhos, livros de contas e por vezes com a coragem de quem guarda memórias. Mandou Jacinto à vila com ordens claras, ouvir discretamente, conversar com antigos empregados, verificar papéis. Minha Rosa chamou mulheres da região que conheciam a história dos sítios e das famílias. Dona Benedita varou um dia recolhendo panelas, mas também ouvindo em segredo os relatos das cozinheiras do mercado. Padre Anselmo foi procurado com cautela, não para pregar, mas para intermediar um diálogo junto ao juiz local, porque naquelas terras a voz do padre ainda movia corações e, por vezes, punhos. As investigações começaram como um trabalho de pequenos sapos que salpicavam água. Um depoimento aqui, um recibo antigo ali. Um jornaleiro recordou ter visto, anos antes, um termo de posse assinado com a rubrica de um antigo tabelião que já não vivia. Uma mulher do mercado lembrava de noites em que Mendonça se vangloriava de comprar acordos por moedas e favores. E então
O fio que puxou o novelo. Um escrivão de Mendonça, cansado e velho, que fugira de humilhações internas, procurou Jacinto numa noite com mãos trêmulas. Trazia folhas amassadas que apontavam para práticas de falsificação, anotações que registravam pagamentos jamais efetuados e nomes assinados por testemunhas que jamais haviam sido consultadas. A confissão do escrivão não foi um feito honroso à primeira vista, foi um gesto de fadiga. Ele tremia quando colocou as papéis sobre a mesa do escritório de Rodrigo. Eles mandavam assinar. Se não assinava, me batiam. Se assinava, eu dormia com o peso na consciência. Vim dizer que não aguentei mais. O rosto do homem era mapa de noites mal dormidas. Rodrigo segurou os papéis com as mãos fortes à espera de checar sua autenticidade. Havia rasuras, carimbos e, sobretudo, a evidência de que Mendonça não apenas usara a caneta, ele criara uma rede de medo. Com testemunhas e documentos, veio a ação. Rodrigo não era advogado, mas conhecia a rede social da comarca. Procurou um jovem notável da vila, um doutor em letras e direitos, nascido em família de pequenos proprietários, e pagou para que movesse a máquina da justiça. Não com dinheiro gasto em luxo, mas em vontade. Rodrigo entregou o que julgar necessário para que um pedido de averiguação fosse formalizado. O processo, lento em sua natureza, tornou-se possível porque havia, em suma, irregularidades tão visíveis que até os oficiais do cartório não puderam ignorar. Mendonça, quando soube que sua prática se vinha à tona, reagiu como alguém que se via despojado. Aos poucos, o seu sorriso de dono foi trocado por uma máscara dura. Mandou emissários a Santa Cruz, homens barbudos e de riso seco, para amedrontar, e tentou comprar silêncio com promessas de comércio. Visitou a vila com palavras brandas, fez doações à festa da padroeira e tentou manter a aparência de caridade para confundir o povo. Mas as provas e a coragem de testemunhas não se compram com festas. Havia entre os camponeses um cansaço que tornou as vozes coletivas tão altas quanto as cartas de Mendonça. A primeira grande cena pública do conflito não aconteceu numa sala de tribunal, mas no terreiro do mercado, onde os homens do compadre foram pescar por medo e onde alguns trabalhadores começaram a falar abertamente. Mendonça, achando que a força do dinheiro o protegeria, compareceu com sua carruagem para exibir poder. Rodrigo, por sua vez, foi à vila a pé, não para ostentar, mas para ouvir, recolher e entregar papéis ao juiz. O choque entre os dois, na praça em frente ao sobrado municipal, foi menos de voz que de presença. O homem que tinha o poder da lei numa mão e da terra na outra, e o outro que representava a tradição de um senhor que decidira que a vida de pessoas sem nome merecia abrigo. O juiz local, um homem de barba encanecida e olhar calmo, não foi homem de espetáculo. Ouviu as testemunhas, examinou os papéis, solicitou que a polícia da comarca investigasse as alegações. A legalidade, nos meses seguintes, fez-se passo a passo. Mandado de busca para verificar títulos antigos, interrogatórios, a assinatura trêmula do escrivão que confessara. Mendonça resistiu como pôde. Pagou advogados, tentou desacreditar testemunhas com acusações de interesse e chantagem. Contudo, quando a verdade assemelha-se a uma linha firme, é difícil distorcer sem que se note a falsificação. Houve sim um momento de tensão mais truculenta. Numa madrugada, alguns homens de Mendonça invadiram os limites de um sítio recentemente desocupado, tentando arar uma área que pertencia a famílias que ainda aguardavam solução. Jacinto, que mantinha vigília, surpreendeu-os e teve que usar de firmeza, não de armas, mas de autoridade. Um papo curto entre homens, olhares que pesam e a lembrança de que violência não seria tolerada naquele terreiro. A intervenção não virou batalha, porque Padre Anselmo e o sermonista da vila conseguiram, numa reunião, conter a fúria e insistirem que a justiça procedesse pelas vias legais. Quando enfim a palavra do magistrado saiu,
uma ordem de investigação mais rigorosa e um mandado para a apreensão de documentos no casarão de Mendonça, a cidade prendeu o fôlego. Não foi uma prisão grandiosa, foi um ato de papel e presença policial, que naquele momento desencorajou os que vivem de ameaças. Mendonça foi conduzido até a delegacia local para que se esclarecessem as acusações. Ele gritava, cismava, afirmava a inocência. As mesmas vozes que antes o louvavam baixaram-se pelo medo dos próprios nomes terem registro na mesma folha onde constavam práticas inconfessáveis. A prisão, porém, não recompunha feridas nem devolvia terras num passe de mágica. Para que as famílias recuperassem o que fora usurpado, era necessário seguir os trâmites: leilões, contestação de posse, compra de títulos. Rodrigo poderia ter feito poucas coisas: expulsar, erguer um muro, olhar para dentro e voltar a si mesmo. Mas o homem que acolhera Helena não conseguia aceitar que a solução fosse apenas privada. O que se desenhou então foi um gesto de reparação política e prática: comprar as propriedades que se encontravam em leilão e redistribuí-las de modo que os antigos moradores pudessem retornar. Houve dias de negociações. No cartório, entre carimbos e nomes, Rodrigo apresentou-se como comprador das antigas glebas. Não o fez com vontade de acumular, mas por sentido de restituição. Pagou o necessário. Expôs a proposta de dividir as terras em lotes, pequenos, manejáveis, para famílias que dependiam do trabalho da roça. Contratou o jovem advogado para redigir escrituras claras, sem letras miúdas, sem armadilhas. Quando a escritura do sítio, que fora do pai de Helena, foi finalmente lavrada, houve quem chorasse sem vergonha, porque não era só papel que devolviam, era dignidade que retornava como quem rega uma planta murcha. Helena recebeu a escritura com mãos que tremiam. Não foram lágrimas de vitória triunfante, mas aquelas que nascem da surpresa de ver que a justiça, por vezes tardia, chega. Rodrigo entregou-lhe a folha com cuidado, como se segurasse algo frágil. Ela pousou a mão sobre o papel e leu seu nome. Sítio da família Mendes estava escrito no cabeçalho, e o resto, em letras firmes, declinava as condições. Havia ali um contrato de trabalho e de posse que garantia a segurança das crianças, o seu direito a plantar e a possibilidade de, com o tempo, prosperarem. A mesa da cozinha naquele dia foi pequena para os que quiseram celebrar, não com luxo, mas com uma festa de agradecimento onde Dona Benedita encomendou o bolo simples e Nhá Rosa cedeu o melhor pão para a mesa. A redistribuição das terras produzira no seio da comunidade um sopro novo. Famílias que haviam sido expulsas passaram a cuidar de suas roças novamente. Lavradores voltaram a erguer moradas simples, mas firmes. Em cada entrega de escritura havia um abraço, uma palavra dita ao ouvido, a promessa de se vigiar mutuamente. Rodrigo, que antes tinha sido visto por alguns como homem fechado, ganhou outro título, de provedor que honrara um princípio. Essa mudança não o purificou do passado. Continuava a carregar culpa por Clara e Miguel, pelo tempo perdido. Mas agora a culpa se conjugava com a ação. Houve resistência. Mendonça ainda tinha recursos e tentativas de reverter as decisões. Mas a condição social mudara. As vozes coletivas somavam-se aos papéis em cartório. Numa assembleia pública feita na igreja da vila, homens e mulheres se ergueram em defesa das pequenas posses. Citaram memórias, testemunharam a presença de antigas dívidas e afirmaram, juntos, que a terra pertence a quem a cultiva. O gesto de Rodrigo, ao comprar e distribuir terras, inspirou outros senhores a adotarem modos mais humanos de gestão, não por compaixão vazia, mas por ver que uma comunidade organizada produz riqueza mais duradoura que a mera apropriação. Em casa, a transformação de Rodrigo continuou em gestos cotidianos. Não foi passagem de eros por um passe, foi devolução de humanidade por atos seguidos. Ele começara a levantar cedo para supervisionar plantações e, por vezes, ajudava a parar cercas com Jacinto. Aprendia a chamar Pedro pelo nome antes do convite vindo de Nhá Rosa. Sentava-se para ouvir Ana ler, esforço que requeria paciência que não vinha de uma vez.
Com Helena, as conversas passaram de cortesias cautelosas para a troca de pensamentos sobre educação das crianças, sobre manejo das roças, sobre ideias para uma pequena biblioteca comunitária que poderia abrigar não só romances, mas também livros de contabilidade para quem começava a plantar outra vida. O romance entre os dois não foi declarado num único sopro dramático. Formou-se em pequenos episódios. Houve uma tarde em que Rodrigo, surpreso, ajudou Helena a consertar uma cerca, porque a chuva danificara as estacas. Ele prendeu estacas com força, sujou as mãos e riu de si mesmo. Tinha no rosto uma expressão que, para quem o conhecia, lembrava o homem que fora antes da perda, atento, responsável, mas aberto a falhas. Helena o observou com um misto de agrado e receio. Não tenho pressa, disse ela uma noite, enquanto trançava uma corda de palha. Tenho medo de que o que me deem seja só abrigo temporário. Rodrigo não prometeu um mundo sem perdas. Prometeu, com voz baixa, que faria o que estivesse ao alcance para manter aquela família unida e segura. A festa do Ano Novo serviu como cenário para um momento crítico, não apenas o enfrentamento final com Mendonça, que ainda ardia em raiva contida, mas a afirmação pública de um novo começo. A vila ficou atenta. Havia música de rabeca e sanfona, mesas postas com pães, cuscuz e carne seca, e o perfume de canela vindo de bolos simples. As crianças correram desnudas de pés, brincando de roda ao redor do chafariz. Rodrigo e Helena, vestidos com simplicidade, caminharam juntos até o centro do terreiro, onde havia um espaço aberto destinado à dança. Ali, ele segurou a mão dela com a naturalidade de um homem que já conhecia o valor das pequenas rotinas, não um gesto de posse, mas de parceria. A dança foi lenta. Entre um passo e outro, Rodrigo disse palavras que não celebravam o fim da dor, mas a coragem de viver apesar dela. Não quero substituir o que foi, falou-lhe com sinceridade, mas desejo que a vida que resta seja bem vivida. Aceito ser guardião de teus dias e dos dias dessas crianças. Helena olhou para o homem que outrora ficara atrás de janelas e viu novidade nos olhos. Responsabilidade solidamente construída, não paixão irracional. Quando, por fim, o encontro culminou num beijo, não foi espetáculo para a vila, mas sim selamento íntimo que reconhecia erro e esperança. A batalha jurídica não foi instantânea na sua conclusão. Após a prisão temporária e as provas apresentadas, veio o julgamento que prendeu Mendonça por algum tempo e o impeliu a pagar multas e a assinar termos que o obrigaram a reparar danos. Não foi redenção mágica, foi consequência por atos. Ao mesmo tempo, Rodrigo trabalhava para aquietar os receios dos que duvidavam de sua intenção. Para isso, abriu o arquivo da fazenda ao público, não no sentido de humilhação, mas de esclarecimento. Planilhas de plantio, termos de aluguel e livros de contas passaram a ser consultáveis por aqueles que quisessem saber como a terra era cultivada, distribuída e cobrada. Era um gesto simbólico que mostrava que não havia mais sombras para se esconder. A vida cotidiana foi se enredando num tecido novo. Havia um armazém cooperativo onde as famílias podiam trocar sementes e ferramentas, uma pequena roda de leitura que Ana ajudava a organizar e um caderno comunitário guardado na cozinha, onde se registravam nomes e compromissos. Rodrigo assumiu a presidência informal de uma comissão que zelava por práticas justas entre trabalhadores e patrões, uma função que lhe exigia não só mãos firmes, mas escuta. Em noites de crise, buscava o conselho de Nhã Rosa e do padre. Em manhãs de alegria, dividia o pão com Pedro enquanto o menino aprendia a medir o feijão. A cerimônia que uniu Rodrigo e Helena deu-se alguns meses depois, numa manhã clara na capela da vila. Não houve trajes pomposos, nem música orquestral. Houve simplicidade. Padre Anselmo falou de obrigações e de esperança, sem exaltar dogmas, mas pontuando a responsabilidade que se assume ao formar uma família. Nhã Rosa chorou discretamente ao arrumar o véu simples de Helena. Dona Benedita trouxe um bolo de mel que foi repartido com alegria. As alianças foram trocadas diante de rostos que testemunharam fraquezas e reparos. Pedro, Ana e João ficaram ao lado das mães,
e ao final correram pela rua da capela como se o mundo acabasse de se abrir para eles. A união não foi um ponto final, foi antes início de uma administração conjunta. Rodrigo e Helena organizaram juntos um plano para manter as propriedades redistribuídas. Pequenas hortas para que cada família tivesse alimento de sobra, roças comunitárias onde se plantavam cana, feijão e milho em regime de cooperação, um pequeno fundo de poupança para emergências, composto de contribuições mensais. A educação das crianças tornou-se prioridade. O coronel instalou uma cantoneira com livros doados por amigos que habitavam outras cidades e, com a ajuda do padre e de Nhã Rosa, começou-se a ensinar leitura básica e conta simples. Ana, com seu gosto pelos livros, tornou-se pequena bibliotecária. Pedro, que aprendeu com Jacinto a manejar ferramentas, interessou-se por ofícios que lhe dariam sustento. Os meses seguintes foram de lenta consolidação. Houveram dias difíceis, como quando uma seca castigou parte das plantações e o espírito de alguns vacilou, mas as mãos se fecharam em volta de companheiros. Rodrigo, cujo primeiro gesto havia sido de abrigar, agora passava a organizar recursos, racionamento, empréstimos e planos para superar a estação seca. Ao mesmo tempo, realizou pequenas festas de colheita que celebravam o esforço conjunto e devolviam à comunidade a alegria de cantar e tecer laços. O nascimento de um bebê no segundo Natal após a tempestade que mudara suas vidas tornou-se símbolo de continuidade. Não foi um milagre no sentido sobrenatural, mas foi a confirmação de que a vida, quando acolhida e defendida, floresce. A criança veio ao mundo entre o cheiro de ervas no quarto improvisado e a vigilância tranquila de mulheres experientes. Nhã Rosa foi quem segurou a mão de Helena. Dona Benedita trouxe chás e bolos. Jacinto cuidou do que era preciso no terreiro, e Pedro esperava ansioso, como se cada batida do coração novo fosse um sinal de que não seria o último. Rodrigo chorou quando viu o pequeno, um gesto simples, sem alarde. Ninguém precisou perguntar o que aquele choro significava. No Natal seguinte, a casa grande já não respirava noras de luto. A mesa estava posta com modéstia e fartura. Um peru simples, arroz, farofa, bolos e doces que Nhã Rosa aprendera a cozinhar nos tempos em que fazia mantas para batizados. Havia também, por certo, espaço para memórias. A fotografia de Clara ainda estava na biblioteca, e o velho brinquedo de Miguel guardado em uma caixa, não como relíquia de dor, mas como peça que ajudava a explicar às crianças que havia uma história que merecia ser contada. As crianças correram sob a jabuticabeira do pátio, e o brilho nos olhos de João, Ana e Pedro era a medida de uma casa que aprendera a sorrir. Naquela noite, em que a lua prateava as folhas e o som distante de um violão se misturava aos risos, Rodrigo pensou em tudo que mudara. Não foi apenas a presença de uma família que lhe devolvera a alegria, foi o ato de reparar, de reconhecer que seus privilégios exigiam responsabilidade. Foi a lição de que aceitar amar e proteger os outros, sem tentar comprar a redenção com um gesto solitário, é um trabalho contínuo. Helena, ao lado dele, lhe apertou a mão com firmeza, e entre seus dedos havia a textura de uma vida partilhada, suor, promessas e a paciência de quem cuida. O epílogo daquela transformação não foi um conto de glória, mas um retrato de continuidade. A biblioteca aberta com livros para as crianças da vila, as terras repartidas sobre a guarda de famílias que agora tinham escritura, uma festa de colheita que reunia todos os anos vizinhos e antigos empregados, um pequeno banco de sementes guardado na cozinha para tempos de necessidade. Mendonça, por sua vez, fora punido pelas irregularidades e viu seu poder diminuir, não porque fosse destruído por vingança, mas porque o tecido social que ele explorara se fortaleceu com justiça. A casa grande da fazenda Santa Cruz continuou a ser, por vezes, lugar de silêncio quando a saudade apertava, mas o silêncio deixou de ser o símbolo único da perda. Tornou-se, por vezes, um compasso onde a memória e a vida atual se encontravam. Clara lembrada com respeito, Miguel lembrado com um sorriso tímido, e as crianças que corriam com a mesma impetuosidade dos tempos passados. A mesa do Natal anterior, que quase permanecera vazia, agora abrigava a família e amigos, e o canto de uma canção antiga que, falando de mar e de vento, ecoava no alpendre. A história do homem que quase passou o Natal sozinho
transformou-se numa narrativa de escolhas. Escolher acolher, escolher enfrentar a injustiça, escolher repartir. Foi um caminho repleto de hesitações e de passos pequenos, mas cada passo fora uma decisão que se somou a outras, e foi assim que a fazenda deixou de ser um mausoléu para se transformar num lar vibrante. Rodrigo não pretendia apagar a memória de sua perda. Queria apenas que a memória não fosse obstáculo para viver. Helena não buscara um salvador, buscara chance e trabalho. Juntos tornaram a casa um porto para muitos. Naquele Natal, com o bebê aninhado nos braços de sua mãe e a luz do candeeiro tremulando sobre a mesa, houve um instante de silêncio que não cortava, mas abençoava. Padre Anselmo, furtivamente emocionado, ergueu um copo e disse: "À vida que escolhemos e às segundas chances que edificam a justiça." Não foi uma bênção grandiloquente, foi um reconhecimento simples de que viver bem é também responsabilizar-se pelos outros. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre segundas chances. Conte nos comentários qual momento mais o emocionou e volte sempre. Outras histórias que falam de terra, de justiça e de recomeço esperam por nós.